Olá, seja muito bem-vindo à Via Direta Seguros. Meu nome é Bruna Garcia, eu sou consultora de Gente e Gestão e serei sua facilitadora nessa jornada. Está preparado? Meu grande objetivo é te ajudar a conhecer quem é a Via Direta, para onde ela está indo, quais são seus principais objetivos, sua essência, uma verdadeira imersão, a cultura da empresa para que todas as expectativas estejam alinhadas. Vamos lá? Está preparado? Então, eu vou te falar quem é a Via Direta, contar um pouquinho da história da empresa, qual é a missão, a visão e o DNA. A Via Direta Seguros possui 26 anos de história e já protegeu mais de 100 mil segurados e segue investindo em pessoas e processos para continuar atendendo seus clientes com excelência. Ela foi fundada em 1996, em São Paulo, e começou com foco somente no seguro de automóvel. Foi aí que, impulsionada pela paixão por seguros do CEO e fundador Jefferson Floriano, que a corretora foi ampliando seu portfólio e capilaridade, através de novas soluções e parceiros. Em 2018, com a mudança dos canais de venda físico para o digital, nasceu a nova Via Direta, empresa da qual você agora faz parte. Em 2020, a Via Direta conta com a vinda da VP do grupo, Michele Vilarim, e continua crescendo, acelerada, tanto nos números quanto nos projetos a serem implementados através da cultura ágil e lean. A marca foi reposicionada, o logo foi ajustado, o modo de falar com cada segmento de cliente e foi entregue juntos com o time 68% de crescimento e faturamento no ano de 2020 e 75% em 2021, em plena pandemia. Bom, né? Foi lançado Via Direta, corretora de benefícios, focada no mercado B2B. B2B, é business to business, seria mercado empresa para empresa, tá? Mercado onde a Via Direta vende para uma outra empresa, um outro CNPJ, de planos de saúde, e foi aprimorada a unidade de negócios empresarial. Hoje, posicionada como uma consultoria de seguros que atende todo o ecossistema B2BC, e aí o que é legal? B2B, empresa para empresa, o B2BC, o C significa para pessoas físicas, tá? Então, a empresa, a Via Direta, atende tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, através de produtos corporativos, empresariais e consumo. E são mais de 30 pessoas no time, contando com parceiros de negócios e advisors, além de atuar em todo o território nacional. Bem bacana, né? Você vai fazer parte de uma empresa que atende o Brasil inteiro, você vai poder vender solução para o Brasil inteiro, e olha só, você também pode ser gigante. Quero falar um pouquinho sobre o Canguru. Se você percebeu, o Canguru está presente em várias vezes aqui, desde o começo dos slides, você vai ver vários cangurus por aí. E por que o canguru? Primeira característica que vem à cabeça quando falamos em cangurus é o sentimento de proteção e segurança que a bolsa presente nas fêmeas remete. Além disso, eles são grandes e fortes, altamente sociáveis e muito rápidos. Essas características que também fazem parte do DNA da Via Direta. Por isso que o canguru ele é tão presente. E você, vindo fazer parte do time, também vai ter as características de canguru. Na verdade, espero que você já tenha, né? É importante estar alinhado a isso. Então, a gente sempre tem no time pessoas fortes, sociáveis, rápidas. Na Via Direta, temos paixão por seguros, e aí eu falo temos, e vou começar a falar como pertencer, porque eu também faço parte da Via Direta, assim como você vai começar a fazer parte a partir de agora. Nós acreditamos na proteção e segurança que eles promovem para pessoas e para os negócios. Por isso, investimos em pessoas e processos, pois apenas dessa forma podemos garantir um atendimento próximo e rápido para todas as demandas. Muito legal, né? Qual que é a missão da empresa? O conceito de missão é bem importante explicar para vocês que a missão é a essência da empresa, é o para que ela existe. A Via Direta existe para garantir proteção e cuidado para os clientes, famílias e os seus negócios. Por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque é essencial que os seus pensamentos, seus valores, as suas crenças, elas estejam alinhadas com o que a empresa acredita. Você também precisa acreditar que tua missão de vida enquanto profissional é garantir proteção e cuidado para clientes, famílias e negócios. É para isso que a empresa existe, é como se a missão fosse o barco, né? Todo mundo no mesmo barco, trabalhando em prol de um objetivo muito maior, que é para poder trazer esse cuidado e proteção às pessoas. Missão é o para que a empresa existe, normalmente é o que vem do coração, é aquele efeito que você fala, ai meu Deus, é por isso que eu acordo de manhã, de repente deixo os meus filhos, minha família, para colocar energia no trabalho, me dedicar a algo muito maior.
E tudo isso para quê? Para alcançar a visão. A visão é aonde a empresa quer chegar, é aonde você quer chegar. E aí, onde você quer chegar aqui? Aqui a gente espera chegar numa marca de 8 mil CPFs até dezembro de 2022. Bastante, né? E a gente tem muito potencial para isso, porque o atendimento é nacional, nós atendemos vários tipos de empresas, pessoas físicas, e você vai ter a oportunidade de fazer parte disso, de ajudar a gente a alcançar essa marca. Você está no barco, né? Para que a empresa existe, a visão é exatamente o destino, aonde ela quer chegar, para onde a gente está indo. Para que essa comunicação fique alinhada, é importante que você saiba para onde você está indo com a gente também. E aí eu quero falar um pouquinho sobre DNA. DNA é aquilo que está na gente, né? Nossa essência, praticamente genética. Qual que é a genética da via direta? A gente tem alguns pilares, e aí eu vou ler aqui e vou explicar para vocês. Agora, o que é extremamente importante é você entender que você também é DNA via direta daqui para frente. E se tem algum gap em alguma das coisas, você já reavaliar, começar a ajustar o seu comportamento, porque aqui é o que a empresa espera de você. Aqui é tudo que é inegociável, é tudo que realmente não pode ser driblado, é teu norteador de comportamento. Sabe aquela dúvida que às vezes, quando você estiver trabalhando no seu dia a dia, você fala assim, putz, será que eu posso fazer isso? Será que eu tenho que agir dessa forma? Lembre-se do DNA, tá? O DNA, o que a gente vai falar aqui agora é base para o seu comportamento, para a tua forma de pensar, para tudo que você fizer dentro da empresa daqui para frente. Vamos lá? Performance. Entregamos o melhor todos os dias, cumprimos as metas e nos comprometemos com os resultados, independente dos desafios do dia a dia. Experiência. Através do nosso time e soluções digitais assertivas, conseguimos garantir o melhor atendimento. O nosso principal diferencial está em superar as expectativas dos nossos clientes. Liberdade. Reconhecemos o potencial do nosso time. Por isso, valorizamos o ambiente de liberdade. Incentivamos o autogerenciamento das pessoas e a cocriação, pois acreditamos no compromisso que temos uns com os outros com a execução de nossas responsabilidades individuais e coletivas. Transparência. Estamos juntos e jogamos limpo. Autogestão, autocontrole, realização pessoal, realização profissional, organização, produtividade, gestão de tempo e aumento dos resultados são pilares indispensáveis para o nosso sucesso. Inovação. Quando não temos sucesso em uma ação, o que a gente faz aqui? A gente busca outros meios. Nós testamos e fazemos diferente até alcançar. Que a gente não desiste. E a gente está todo momento achando uma forma nova de fazer algo que já existe, mas muito mais rápido e muito melhor. O que eu quero falar aqui para você? Que todos esses detalhes, todas essas informações fazem parte de você, porque a partir de agora você também é via direta. E qual o padrão de atendimento via direta e como você, na tua posição, pode influenciar clientes? É importante a gente já agora de início entender, e você principalmente entender, quais são os recursos, né? O que normalmente pode acontecer no seu dia a dia e quais são as ferramentas que você pode utilizar para poder driblar os diversos efeitos que pode acontecer. A gente aqui tem uma equipe autogerenciável, você vai estar trabalhando provavelmente no ambiente home, híbrido, né? Algumas vezes visitar ao escritório, mas geralmente você vai precisar ter disciplina para atender, disciplina para escutar, disciplina para poder identificar a necessidade do cliente. E o grande desafio é influenciar os clientes. E a partir de agora eu quero compartilhar com você algumas técnicas, né? Algumas ferramentas que vão te ajudar a transpassar todas as dificuldades que podem surgir. Quando a gente fala de padrão de atendimento, a gente está falando, remetendo exatamente a resultados, né? O que pode acontecer no teu dia a dia? E é por isso que a gente vai ter essa conversa agora. De repente, não conseguir influenciar o cliente. E é ruim isso, porque se você não consegue influenciar o cliente, provavelmente você não vai conseguir vender. E aí, se você não vende, vai ter várias outras consequências esse ato. Então, nosso treinamento aqui é para falar um pouquinho sobre como é que você pode influenciar o cliente, qual é o padrão de atendimento, qual é a estrutura que você pode seguir, o que você deve fazer e o que você não deve fazer para conseguir alcançar o objetivo no final. E quando a gente fala de venda, normalmente o cliente ele não compra porque falta confiança dele, ele está desconfiado de você. Pensa bem, o cliente foi lá, preencheu no sistema o pedido de cotação, se você não sabe,
essa captação de lead ela é feita na hora, uma pessoa que está super interessada, foi lá no Google, ou colocou, ó, seguro do carro, preencheu os dados para receber uma cotação, ela está ali na hora, e você precisa, nesse momento, influenciar o cliente até no tom da tua voz, né? Na forma como você fala, na tua imposição, na tua forma de apresentar a empresa para despertar a confiança, apresentar que a Via Direta está em todas as seguradoras, as melhores do mercado, atendendo o Brasil inteiro, de repente trazer pontos que mostram para esse cliente que está do outro lado que ele pode confiar, que é real, né? A empresa é séria. Então, quando o cliente não compra, ele não compra por falta de confiança, ele não compra porque ele não viu necessidade, ele, será que eu preciso fazer mesmo seguro? De repente, a forma como o consultor está conversando não fez com que ele identificasse essa necessidade ou perdesse até a vontade, opa, será mesmo que eu preciso? De repente, essa insegurança traz isso, muitas vezes. O produto certo, às vezes, não é oferecido. Então, você deixa de oferecer o produto certo, não escuta o cliente, e aí você acaba não oferecendo o que ele queria, ele não escuta o que ele queria ouvir, né? Ele percebe que não foi entregue valor, e aí ele acaba também, às vezes, estando com um tempo escasso, estando com pressa, e você acaba não fechando o negócio. Então, quando você não consegue influenciar o cliente, você acaba não influenciando porque o cliente não sentiu confiança, não viu necessidade, não foi ofertado o produto certo, ou ele estava com pressa, estava com tempo escasso. E aí, gente, se isso acontecer com você? Então, a partir de agora, eu queria falar o seguinte, ó, prestar atenção no que o cliente fala, escuta ativa, prestar atenção de forma estruturada, fazer perguntas certas para poder entender o pensamento de quem está do outro lado. Senão, vai acabar tendo alguns efeitos, né? Se você não consegue influenciar o cliente, quais são os efeitos? Primeiro, falta de entrosamento com o cliente. Se não tem entrosamento com o cliente quer desligar o telefone, ele não quer mais falar com você, fica chato, né? Não gera conexão. Então, para que ter essa conexão, tome cuidado com o tom de voz, como você conversa com esse cliente, a energia que você passa. Às vezes você vai ligar para alguém, né? Aí a pessoa fala assim: alô, poxa, quase morrendo. Olha a diferença de um alô, ou bom dia, boa tarde. Qual que é a energia que você quer passar para o cliente? Então, depois disso, se você não despertar todas essas características que a gente acabou de falar, confiança, necessidade, apresentar o produto certo, ou criar, cortar, né, as objeções que ele pode ter em relação à pressa, você não vai conseguir ter um entrosamento com o cliente, não vai ter conexão. E isso vai fazer o quê? Perder o lead. Aí, provavelmente, você vai falar assim, poxa, o lead não funciona, o lead é ruim, trabalhar aqui não presta, sei lá, várias outras coisas que pode passar pela sua cabeça, por quê? Pela falta da habilidade em conseguir ouvir e estruturar perguntas que realmente são poderosas e conseguir influenciar o cliente em prol do objetivo que você tem. Outra coisa que acontece é investimento no custo de aquisição de clientes sem retorno, porque fique sabendo que o investimento ele é muito alto para conseguir a captura de um lead em tempo real, é altíssimo, a assertividade também é alta, por isso que você tem que agarrar ele com unhas e dentes e aproveitar o lead ao máximo, porque senão a gente perde dinheiro, né? Foi pago o lead, independente se você fechou ou não, a gente perdeu o lead. E aí, isso não pode acontecer. Você pode não conseguir as informações para realizar o cálculo, porque se o cliente, vamos voltar lá, ó, se o cliente não confia em você, porque você não despertou sua confiança nele, ele não enxergou necessidade, não foi ofertado o produto certo, ou ele estava com tempo e pressa, o que vai acontecer? Além da falta de entrosamento, perda do lead, investimento no custo de aquisição de cliente de retorno, você vai conseguir as informações para realizar o cálculo. Ele, na verdade, não vai ter vontade de falar com você, de ficar com você no telefone. Você deixa de ser atrativo. Né? Não é gostoso conversar com uma pessoa que não consegue gerar conexão com o cliente. E aí vem os efeitos, né? Que perda para empresas como cooperativas, aí chega uma cooperativa, faz um atendimento muito legal, tem um preço melhor, você acaba perdendo para proteção veicular, muitas vezes pode acontecer, mas tudo isso depende de você, porque se você souber encantar, né? Se você conseguir prender a atenção, entregar o que o cliente quer, com certeza você vai conseguir reverter algumas coisas. Perca para bancos, que é muito comum, necessidade de visita presencial, o cliente não vai ter confiança, ele vai falar para você, olha, eu quero ir até você, né? E aí ele vai ter insegurança para fechar, aí ele vai, não, só se eu te ver, só se a gente conseguir.
Isso que a gente atende o Brasil inteiro. A gente está aqui em São Paulo, então se é um cliente do Amazonas, como é que a gente faz? Se é um cliente da Bahia, como é que a gente faz? Então, isso não pode acontecer. Outra coisa importante é o desperdício e não aproveitar os leads errados. Quando você está falando com algum lead e esse lead está pensando, vai comprar depois, desenvolve uma conversa, né, para poder tentar fechar outros negócios. Aí qual que é o efeito? Você não gerou conexão, né? Não despertou confiança, ele não viu necessidade, você não conseguiu contornar algumas objeções, fazer as perguntas certas para gerar consciência nele, e aí você tem zero ambiente para realização de cross-selling. Porque no Vim você também ganha por cross-selling. Eu não sei se você sabe disso, mas além do seguro automóvel, você pode indicar a venda de outros produtos para esse cliente, como vida, saúde, residencial, enfim, diversos, responsabilidade civil, e ganhar por isso. E o melhor, na via direta, você não precisa conhecer tecnicamente esses produtos. Você só precisa captar a venda. A partir do momento que você captou, existe um especialista que vai fazer essa venda para você. Olha que delícia ganhar sem precisar vender. Só que se você não tiver ambiente para isso, provavelmente você não vai conseguir gerar o cross-selling. E aí, qual que é o impacto disso? Salário escasso. Aí começou a trabalhar, não está conseguindo gerar receita. Aí você fica frustrado, putz, desculpa a palavra, que M, né? Que merda, para quem não sabe que M. Aí vem a desmotivação, né? Aí a energia vai caindo. Aí, assim, um abismo, né? A gente começa sentimento negativo, chama outro sentimento negativo, e aí pensamento negativo, e aí vira aquele looping de ideias negativas e vontade de desistir. É isso que vai acabar acontecendo, né? Não vai conseguir realizar os sonhos, porque o salário faz toda a diferença, vai ficar frustrado, ficar desmotivado e tentar desistir. Poxa, mas eu não quero que isso aconteça. Você acabou de chegar na via direta e fala, Bruna, por que você está falando tudo isso? Já está querendo que eu desista? Não. O que eu estou querendo é trazer para você a solução e já te avisar que tudo isso que eu falei até agora pode acontecer. Mas para não acontecer, só depende de você seguir as instruções que eu vou passar para você e também começar de novo, escuta atenta, estruturada, parafrasear com o cliente, começar a colher o que você precisa e influenciar o cliente para você colher os efeitos disso, porque aí esses efeitos são a favor de você. Eu tenho alguns exemplos de tentativas de vendas com impacto negativo. Essa apresentação vai ser compartilhada com você e eu vou pedir para agora, neste momento, você parar tudo, parar o vídeo e ouvir essas ligações. Por quê? Cada uma dessas ligações, ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 5 ligações. A apresentação que você tem, ó, tá vendo que tem uma mãozinha? Você vai clicar em cima da ligação e ele vai passar uma conversa, um bate-papo de um consultor. São todas ligações reais, não é simulação, tá? Você vai ouvir o consultor via direta fazendo uma abordagem e conversando com o cliente, tentando fechar uma venda. Por que tentando? Porque ele não fecha. Então, aqui são exemplos de tentativas de venda com impacto muito negativo. E eu estou trazendo isso para você perceber que, sem querer, de forma inconsciente, isso também pode acontecer com você. Então, a partir de agora, você ouvindo essas gravações, você vai ter oportunidade de, perceber que você também, sem querer, pode cometer esses erros, e aqui é o que você não pode fazer, porque se você seguir o mesmo padrão das ligações que estão aqui, provavelmente você não vai vender. E aí vai acontecer tudo que a gente falou aqui, frustração, salário escasso, enfim. Então, aqui é um aprendizado super legal, na prática, ligações reais. Para dar pausa agora no vídeo, tá bom? Escuta uma a uma, com paciência. Por que é importante aqui? Queria que você pegasse papel e caneta e para cada uma das ligações você pontuasse por que você acha que esse consultor não conseguiu fazer a venda. O que você identificou que realmente estava fora, não conseguiu encantar o cliente, não despertou confiança, não gerou necessidade, não ofereceu o produto certo, ou o cliente estava com tempo ou pressa. Queria que você anotasse e compartilhasse com o seu líder, tá? E teu líder vai cobrar. Então, escute cada uma das ligações para falar o que você percebeu de errado, né? O que eles poderiam ter feito diferente. Depois que você ouvir todas as ligações, a gente está falando aqui de mais ou menos tem pelo menos 1 hora de ligação, você continua, você volta aqui comigo para a gente falar um pouquinho sobre como mudar tudo isso, tá bom? Tô te esperando. Vai lá, escuta cada uma das ligações e volta aqui.
Então, vamos para a solução? Então, agora que você já ouviu todas as ligações, está antenado no que pode acontecer de forma inconsciente, porque eu tenho certeza absoluta que nenhum desses consultores tinha intenção de não fechar a venda. Eles queriam fechar a venda. Eles achavam que eles estavam fazendo do jeito certo. Eles realmente acreditavam que eles iam conseguir converter em venda, mas não conseguiram. E a gente, nós seres humanos, temos essa tendência. Às vezes quando a gente não tem estrutura, a gente não tem uma escuta atenta, né? Não faz as perguntas certas, não tem calma, fala menos do que escuta, e utiliza as técnicas de rapport e várias outras técnicas que eu vou ensinar aqui para vocês, a gente passa a ter um problema. Então, qual que é a solução? Né? Como é que a gente resolve tudo isso? A gente precisa transformar tudo que a gente falou lá no começo em coisas positivas, em soluções. Então, a gente, no bate-papo com o cliente, você precisa gerar confiança, identificar as necessidades do cliente para realmente ter uma conversa que gere valor para ele, porque no final o que você precisa é gerar valor. Você precisa ouvir bem, perguntar bem, para poder apresentar o produto adequado ao perfil do cliente e se adaptar à velocidade e utilizar as palavras-chave desse cliente. Então, o que você vai perceber? Às vezes o cliente está falando assim, eu quero fazer um segurinho para o meu carrinho. Então, você pode continuar com ele, olha, eu tenho um segurinho para o seu carrinho, sensacional. Usa as palavras do seu cliente. Eu gostaria de fazer, sei lá, uma cotação para o meu pequeno. Né? Quem que é teu pequeno? Meu filho de 30 anos. Que legal, na hora que você... Olha, tá pronta aqui a cotação do teu pequeno. Então, prestar atenção no que o cliente fala, para você usar as palavras-chave que ele utiliza. Normalmente, o próprio cliente traz para a gente, durante a conversa, os recursos que a gente precisa para poder converter em venda, para poder convencê-lo. Ele fala, ele dá para a gente, quando a gente presta atenção, tudo o que ele está buscando. E aí, você pega isso e utiliza a seu favor. Então, gerar confiança nada mais é do que numa ligação, postura ereta, simpatia no telefone, sorriso, olá! Olha que diferença. Olá! Não é diferente? Sorriso contagia. Sorriso transmite uma energia positiva. Às vezes a pessoa está com uma energia tão gostosa, ela está sorrindo do outro lado que você não quer desligar. Você fica até com dó de desligar. Então, você vai ligar para alguém, olha só a solução. Sorriso, felicidade, voz imponente. Bom dia, João. Tudo bem com você? João, meu nome é Bruna, faço parte da Via Direta Seguros e eu estou entrando em contato porque eu recebi seu formulário de pedido de cotação para o seguro do carro tal, ano tal, enfim, as informações. E eu quero primeiramente apresentar a corretora de seguros para você. Ela é conhecida nacionalmente, reconhecida pelas principais seguradoras do mercado. Nós estamos, aí você já vê onde esse cliente está, no Amazonas, nós estamos na Bahia, você fala exatamente onde ele está, nós estamos em todos os lugares, o que traz segurança e credibilidade de que você realmente vai fechar o melhor produto, né? Ou que você realmente vai ter acesso à oportunidade de... você vai ter a oportunidade de ter acesso de encontrar o melhor produto, com o melhor custo-benefício, que resolva todo o problema que você tem hoje em relação a seguro de veículos. Vamos lá? Vou precisar de algumas informações e aí você segue. Então, precisa de alguma forma gerar confiança. Lembre que o cliente não está com você. De repente, você pode gerar confiança falando sobre alguma coisa que você conhece na cidade dele, um carro que é parecido. Gerar essa conexão, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente, que é o rapport, faz toda a diferença na hora do teu contato com o cliente. Outra coisa, identificar as necessidades do cliente. Às vezes o cliente, ele precisa de carro reserva. Às vezes o cliente não precisa de carro reserva. Às vezes o cliente ele tem perfil para um seguro mais robusto, com uma cobertura de terceiros de 1 milhão. Às vezes não, pode ser a cobertura mínima. Como é que você vai saber disso? Não tem bola de cristal, você precisa perguntar. Então, como é que você identifica as necessidades do cliente? Perguntando. Perguntando, oi, João, conta para mim um pouquinho, qual que é o objetivo que você tem com a contratação do seu seguro? E aí você vai conseguindo trabalhar camadas mais profundas no cliente, né? Você busca preço ou você busca qualidade?
Tem alguma seguradora que você tem preferência? Você já teve seguro? O que vai fazer toda a diferença na proposta que eu vou apresentar para você? Então, são perguntas poderosas que te ajudam a identificar as necessidades do cliente, para então, a partir dessas respostas, você conseguir oferecer o melhor, que vai fazer com que o cliente enxergue valor. Apresentar o produto adequado ao perfil do cliente. Quando a gente fala de apresentar o produto adequado ao perfil do cliente, entendi que ele é um cliente, que ele quer algo mais enxuto, eu vou oferecer algo mais enxuto. Se você quer algo mais enxuto, você querer colocar muita coisa, a probabilidade de você perder é enorme, principalmente se ele estiver cotando em outro lugar. E vice-versa, tá? Às vezes você está fazendo algo tão básico, tão simples, que não é o perfil do cliente, o cliente busca algo mais robusto, você perde para o outro, porque o outro foi mais detalhista e trouxe mais segurança para esse cliente. E adaptar as palavras-chave, a voz. O cliente está com pressa? Eu estou com pressa, eu quero falar. Você começa a falar assim com ele também, rápido, né? O cliente fala devagarzinho, você fala devagarzinho também com o cliente. Então, essa conexão, e aí que a gente também chama de rapport, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, vai fazer com que você consiga envolver, gerar conexão, encantar esse cliente. Ele não vai ter vontade de falar com outro consultor, ou ele não vai ter vontade de não fechar com você, até porque ele vai perceber valor na forma como você fala, nas respostas que você está trazendo para ele, nas informações que você está trazendo para ele, tá? Aí, o que eu fiz aqui? Eu trouxe alguns exemplos de tentativas de vendas com impacto positivo. Por quê? Para você identificar a diferença entre as tentativas negativas e as tentativas positivas. Aqui nós temos 4 tentativas. Mesma coisa, quero muito que você pare o vídeo agora, vai lá na tua apresentação e escute cada uma dessas ligações. Lembrando que, na apresentação você vai pôr a mãozinha, clicou, ele já vai abrir o áudio para você fazer essa escuta. Todas essas tentativas de vendas se tornaram vendas. Você vai perceber a forma como é feita a apresentação, como é que é gerado confiança, como é que é identificada a necessidade do cliente, como é que foi utilizado palavras-chave, parafraseando o que o cliente fala, né? Palavra-chave, né? Parafraseando o que o cliente fala. Você vai perceber que o cliente acaba percebendo o valor e fecha o negócio. Então, escute. Aqui também você vai precisar colocar uns minutinhos, se eu não me engano, nos 4, tem 1h30, quase 2 horas de conteúdo. Mas nesse momento que você está entrando na empresa, se você fizer isso agora, você vai dar um salto enorme no teu sucesso. E, inclusive, nos resultados que você vai ter com esse trabalho. Se você negligenciar isso, vai faltar recursos, vai faltar... É como se você... Pensa o seguinte, você tem um objetivo e você não tem recursos, não tem algumas técnicas, ferramentas e você quer alcançar. Então, vamos lá, você está aqui, você quer chegar aqui. E aí você fica, enfim, tentando fazer várias coisas para tentar alcançar seu objetivo, mas você não tem ferramenta, você não tem recursos, então você fica, às vezes volta, você se distancia da tua meta e você nem tem garantia de que você vai chegar lá. E aí fica batendo cabeça, quebrando a cara, né? Agora, quando você tem técnica, então, por isso que eu falo, escute. E outra coisa, anote também, tá? Pega papel e caneta, anota o que foi muito legal na ligação, o que você faria de diferente, o que você faria igual, que você acabou de aprender, para você implementar nos atendimentos que você vai fazer dentro da empresa. E aí, você tem técnica. Você tem ferramentas. Então, isso significa que você vai chegar onde você quer. Vai ser fácil, não. Vai ter desafios? Vai. Só que no meio do caminho, opa, eu tenho uma ferramenta para usar. Eu sei como lidar com esse cliente aqui. Eu sei como ajustar um negócio aqui. E aí, isso vai fazer com que você chegue no seu objetivo. Vai ser muito mais leve, muito mais fácil. Então, não deixe de escutar as ligações. Não deixe de investir no seu conhecimento, né? Na geração de consciência para você ter um atendimento melhor, ganhar muito dinheiro vendendo seguro, né? Que é o que a gente espera, que você consiga alcançar seus sonhos, que você consiga realmente, fruto desse trabalho, conquistar várias coisas novas. Isso só depende de você e a gente vai trazer aqui algumas ferramentas que vão ajudar pra caramba. Anote o que você aprendeu, o que você quer copiar e não esqueça de falar com o teu líder, tá bom? Então dá pausa, tô aqui te esperando para a gente continuar o treinamento depois que você ouvir todas as ligações. Vamos lá? Bem, agora que você já ouviu todas as ligações, você está bem, já está por dentro, né, de tudo que pode acontecer de forma inconsciente e consciente, para gerar
confiança, para identificar a necessidade do cliente, oferecer o produto certo e conseguir driblar objeções em relação à pressa, enfim, em relação a tempo escasso. E eu queria falar um pouquinho para vocês que, e para você principalmente, né, via direta, que está entrando agora, que você é possível você identificar o perfil do cliente. Você vai perceber que cada ligação, cada cliente ele é diferente. Tem cliente que ele é mais rápido, tem cliente que é mais devagar, tem cliente que é mais leigo, tem cliente que é muito inteligente, tem cliente que tem muito conhecimento, tem cliente que é o primeiro seguro, tem um cliente que já teve todos os seguros. E aí a gente vai perceber que comportamento muda, que existem diversos perfis de clientes. E aí eu quero trazer isso para vocês, porque a partir desse conhecimento, vocês vão conseguir identificar um pouquinho melhor quem será, né, qual será que é o perfil do cliente que está do outro lado. O que será que esse cliente tem que eu possa aproveitar desse conhecimento que eu estou adquirindo agora para conseguir influenciá-lo? Para conseguir entregar para ele o que ele está querendo. Quando a gente fala de perfis de clientes, é muito importante depois, se você ainda não teve a sua devolutiva DISC, a gente vai falar agora sobre metodologia DISC, você vai entender um pouquinho mais sobre o que é. É importante você ter a sua devolutiva também, porque assim como os clientes são diferentes uns dos outros, nós também somos, e você também. E aí, entender um pouquinho de quem é você, né, fazer um mergulho no autoconhecimento, para entender quais são os seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, como é que você lida no dia a dia com as mais diversas situações, vai ajudar você a ter formas de lidar com os clientes e ter muito mais sucesso, tá? Para começar, a metodologia DISC. Então, lembrando que a gente está falando agora aqui sobre os estilos comportamentais e perfis de clientes que você pode encontrar no meio do caminho, mas você também é DISC, eu sou DISC, todos nós somos DISC, e é fundamental, se você já fez, já teve uma devolutiva DISC, lembrar disso, entender que você também é DISC, que o teu ajuste com o do cliente faz com que vocês tenham uma conexão mais fácil ou não, e aí entender quais são as estratégias que você precisa utilizar para facilitar essa conexão. E se você ainda não teve uma devolutiva DISC, terminando o treinamento, seu próximo passo é procurar tua liderança e falar: olha, eu quero a minha devolutiva DISC, tá bom? E aí eles vão acionar a nossa equipe e provavelmente a nossa psicóloga ou a nossa coach vão estar agendando com você, provavelmente não, elas vão, tá? E que provavelmente ou vai ser a psicóloga ou vai ser a coach. Uma das meninas ou os meninos da nossa equipe vão te dar um feedback em relação ao DISC, contar um pouquinho sobre como você lida, para você também identificar quais são os seus perfis, seu perfil, qual que é o seu perfil comportamental, e isso vai facilitar você também a se enxergar e trabalhar os seus pontos de melhoria, tá? Porque todo mundo, tá? Todos nós temos pontos fortes e pontos de limitações. Então, vamos lá. O que a teoria DISC? Na verdade, é uma metodologia que foi criada em 1928 por um psicólogo americano que se chama Marston, tá? Marston, né? Marston, em 1928, estava muito curioso. Ele, poxa, por que as pessoas são tão diferentes umas das outras? Por que a gente age de maneira diferente às mais diversas situações? Por que tem gente que é mais, sei lá, tímido, né? Tem gente que é mais extrovertido. Por que tem gente que é mais analítica? Tem gente que ama matemática, tem gente que odeia, né? Por que isso acontece? E aí, ele lança um livro, inclusive, um estudo em 1928, nós estamos acima de 2020, o ano, e é super atual, tá? A metodologia utilizada em grandes multinacionais, e ela define o seguinte: ele percebeu que nós somos diferentes porque nós reagimos de maneira diferente às mais diversas situações que acontecem no dia a dia. E aí, o que isso faz, né? O que acontece em relação a isso? Faz com que nós sejamos diferentes, que nós tenhamos mais facilidades em executar algumas tarefas do que outras. Isso faz com que nós tenhamos uma tendência comportamental para pensar com uma inclinação para um conceito ou outro. E aí, para explicar melhor para vocês, a gente vai falar de DISC. As siglas DISC significa D de dominância, I de influência, S de estabilidade e C de cautela. As siglas são em inglês, tá? Por isso que o S ele começa estabilidade, porque a gente está trazendo no português. E todos nós somos DISC. Para começar, o que é importante você saber? Que não existe perfil melhor, pior. Não existe ruim, bom, não. Todos os perfis são ótimos, excelentes. Pessoa certa no lugar certo, o resultado é certo. E identificar tudo isso vai facilitar tua venda,
seus relacionamentos pessoais, profissionais e a sua linguagem para alcance de objetivos. Isso vai te ajudar muito, tá? DISC transforma. Quem não conhece DISC vai começar a ter um olhar completamente diferente de vida do que teve até agora. Quando a gente fala de DISC, todos nós somos, né? Já falei que não existe melhor, pior, bom, ruim, e todos nós temos um pouquinho de cada uma dessas dimensões, tá? O perfil comportamental, ele é a junção DISC que gera um perfil, mas cada uma das siglas, tá? D, I, S, C, chamam-se padrão ou dimensões. Então, nós temos a dimensão D, que é a dimensão dominância, e a I, que é influência, a S, que é estabilidade, a C, que é a cautela. Normalmente, nós temos, ninguém tem zero dessas dimensões, tá? Todos nós temos um pouquinho de cada. Só que nós temos um ou duas dessas dimensões que são mais privilegiadas, mais fortes, são mais intensas no nosso comportamento. Isso faz com que a gente seja como a gente é, tá? Esse conjunto DISC. Então, as pessoas que são mais predominantes, por exemplo, que são as pessoas que apresentam o padrão dominante mais forte, são pessoas motivadas por desafios e eficácia. São pessoas que buscam resultado. Aqui na dominância, eu gosto de trazer que são aquelas pessoas que são executoras. São aquelas pessoas que normalmente elas vão lá e fazem. Elas mais fazem do que pensam, né? Elas são rápidas, executoras, normalmente é quem fala mais rápido, tem voz mais rápida, normalmente são líderes natos. As pessoas que têm mais tendência para dominância, eles têm um estilo Bernardinho, técnico do time de futebol, tá? Ele é um excelente exemplo para a gente trazer dominância. Cada um dos padrões, você vai perceber que existem limitações e pontos fortes, né? Por exemplo, na dominância, ponto forte, poxa, é executor, normalmente vai até o fim, luta para conquistar o que quer. Pontos, limitações. De repente, como ele gosta muito de desafios, de repente ele assume riscos que de repente não dá certo. Às vezes é uma pessoa que fala e depois, na verdade, fez, né? Nem fala, foi lá e fez, e depois, ups, não pensei direito, já fiz, já era, né? Às vezes só grosseria, enfim. Aí a gente tem o padrão I. As pessoas que têm a dimensão I mais intensa são pessoas motivadas por liberdade e criatividade. São pessoas que buscam relacionamento. São pessoas que gostam de conversar, que têm essa facilidade de fazer amizade na fila do banco, faz amizade, conversa com todo mundo. Ivete Sangalo é um excelente exemplo para a gente trazer uma pessoa mais influente. Os pontos fortes da influência exatamente é relacionamento, alegria, energia positiva, né? É o cativar. E as limitações, de repente, é se perder no meio do caminho, se perder com prazo, né? E várias outras limitações e pontos fortes que qualquer um dos dois aqui, dominância e influência, podem ter. O que é legal vocês saberem? Todas as pessoas que são mais dominantes e influentes, elas são mais emoção, elas são mais intuição, tá? Todas as pessoas que são mais cautelosas e estáveis, elas são mais razão. São pessoas que são mais de dados e de fatos concretos, tá? Pessoas mais estáveis são pessoas que são motivadas por segurança e lealdade, são pessoas que buscam colaboração, são pessoas que não gostam de mudanças, que gostam de conforto de estar na tua zona de conforto, né, de não mexer muito, elas querem riscos não, elas são anti-riscos, né, são pessoas que prezam a harmonia do ambiente, não gostam de entrar em conflitos. São pessoas, Madre Teresa de Calcutá, é um excelente exemplo para a gente trazer, pessoas mais estáveis, normalmente têm como ponto positivo exatamente essa facilidade de harmonia, de todo mundo gostar, de encantar pessoas, em contrapartida sofrem, às vezes têm dificuldade de falar não, por exemplo, é uma limitação. Pessoas mais cautelosas são pessoas motivadas por altos padrões e eficiência, são pessoas que buscam precisão, né? São pessoas que são movidas por dados, fatos concretos, buscam precisão em tudo que fazem. Pessoas mais cautelosas, eu traria Albert Einstein, um cientista, como um exemplo para vocês, para você que é novo. A pessoa mais cautelosa é aquela pessoa mais analítica. Normalmente ponto forte, mais difícil de errar, né? Ela analisa muito antes de tomar uma decisão. Ponto limitador, de repente, é demorar, né? Demora muito para tomar uma decisão, porque quer ter muita segurança, enfim. Então, quem é mais cauteloso e estável é mais razão, quem é mais dominante e influente é mais emoção. Lembrando que nós somos uma combinação, então tem pessoas que são mais influentes e estáveis, tem pessoas que são mais cautelosas e estáveis, tem pessoas que são mais cautelosas e dominantes, tem pessoas que são mais dominantes e influentes, tem pessoas que são mais influentes e dominantes, e por aí vai. O importante é que todos nós somos DISC. Mas o fato é que
O que predomina na gente faz com que a gente seja como a gente é. E aí, identificar isso no cliente é muito importante, porque você vai conseguir perceber, opa, esse cliente é mais dominante, e o que está por trás dessa dominância? Mostra o que você precisa entregar para ele. Se ele é mais autoritário, se você quiser bater de frente com ele, você vai afastar o cliente de você. Pessoa mais influente, ela quer falar. Se você, dependendo, der um cocote brusco, não reconhecer o que ela está falando, você também vai afastar ela de você. A pessoa mais estável, ela é mais boazinha, mais fácil de lidar, né? Mas se você, de repente, querer pôr ela na parede, você pode ter um problema também, você vai afastar ela de você. A pessoa mais cautelosa, se você não entregar confiança, informações, dados concretos, ela não vê que na condição geral tá tal informação, você vai afastar dela. São pessoas mais críticas, que são mais analíticas, tá? Então, normalmente, o cauteloso é aquele que, se chegar cartãozinho para ele com placa errada, letra de nome errado, você precisa mudar. Ele não aceita, né? Então, você vai começando a perceber. O dominante normalmente é o que está com pressa, é aquele que quer ser atendido rápido, é aquele mais autoritário. O influente é aquele que começa a contar um pouquinho, é super simpático, conta um pouquinho da família, né? Se deixar, você fica sabendo de tudo e perde o foco. A pessoa mais estável, normalmente, é aquela mais com a voz calminha, mais tranquila, só que se ela não sentir confiança, ela não fecha com você. É a que mais vai precisar sentir confiança. O estável precisa de muita confiança e o cauteloso precisa ter certeza que você está trabalhando em cima de dados, né? Em cima de parte analítica mesmo, que você não está falando no achismo. Passar essa autoridade para ele é muito importante. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Como é que você pode reconhecer o padrão de um cliente? E aqui, gente, padrão do cliente, padrão da esposa, padrão do marido, padrão de quem você quiser, você já consegue reconhecer. Saber sobre isso vai te ajudar muito a conseguir trabalhar sua linguagem, sua comunicação, os resultados que você quer despertar no outro. Normalmente, um padrão D, ele parece estar sempre com pressa, é direto, diz o que pensa, pode ser rude, coloca as próprias opiniões como fatos, interrompe os outros, tende a falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, ele quer saber qual é o desfecho, qual é o resultado. Às vezes pode soar agressivo, tá? Uma pessoa mais exigente, ele quer saber, tipo, tá, como é que isso me beneficia? É muito impaciente e fica irritado facilmente. Pessoas que têm um padrão I muito alto já são mais abertas, amigáveis, falam muito, entusiasma-se facilmente, animado, fala sobre pessoas que conhece, não focaliza muito em detalhes, não escuta por muito tempo, não presta muita atenção, pode fazer as mesmas perguntas muitas vezes, pula de assunto para assunto, mantém distância de assuntos difíceis. E olha só por que eu estou falando isso. Escuta atenta. Você está com um cliente, escuta. Ele está parecendo que está com pressa? Ele fala muito? Ele é entusiasmado? Não, às vezes parece que ele é agressivo, ele é exigente. Então, escutar essa estrutura vai te ajudar a identificar o padrão. E agora, um pouco mais na frente, você vai entender o que esse padrão precisa. E aí você consegue ajustar sua comunicação. E quando você faz isso, bingo, a venda acontece, porque a conexão acontece. Pessoas mais estáveis, como é que você reconhece? Parecem calmas, não ficam entusiasmadas facilmente, escutam cautelosamente, concorda e vai em frente, é tranquilo, faz perguntas e questionamentos sobre assuntos específicos, parece ter opiniões fortes, mas não as expressa verbalmente, parece atencioso, ideias, pensamentos completamente novos parecem deixá-lo desconfortável, tá? Não gosta muito de mudança. Mudar a seguradora dele. Se ele já estava acostumado com uma seguradora, mantém, você vai ter mais dificuldade, tá? Então, assim, você vai perceber que a voz dele é mais suave, mais tímido. Pessoa mais cautelosa, parece reservada e, de alguma forma, tímida, é quieta, mantém foco em detalhes, é detalhista, é baseado em dados. Para decidir, precisa refletir muito, precisa ter certeza, então dê a certeza que ele quer. Sempre que se fala de uma pesquisa, ele procura fonte, não age sem ter certeza, adora planilhas e controles e é orientado para precisão. Quero falar sobre rapport. Como é que você pode criar um rapport de sucesso? Para quem não sabe o que é rapport é uma estratégia de comunicação, de conexão, de relacionamento para fazer o cliente
te ouvir, para você conseguir encantar esse cliente e ele perceber que você também faz parte da tribo dele. Isso faz com que você tenha as portas abertas e consiga colher as informações que você precisa, tá? Só antes de rapport, para a gente fechar aqui, ó, padrões, estilos comportamentais. Ouvir, identificar, observar e entregar o que ele quer, tá? Se ele tá com pressa, entrega a pressa. Se ele quer conversar, conversa um pouquinho e tenta converter na venda, né? O que ele quer? Segurança? Ele quer dados, fatos concretos, entrega para ele. E a partir daí, você vai conseguir ter muito mais condição de lidar. E olha só o que é importante. Lembra no começo que eu falei, poxa, tem a tua devolutiva DISC, porque você vai perceber que você também é DISC. E uma vez que você é DISC, é muito comum um alto D, por exemplo, falar com o cliente alto D, ou se amar, ou querer bater de frente. Mas pega um alto D com o cliente, por exemplo, S, ou você é um alto C e está com um cliente muito I, normalmente perfis muito diferentes irritam a pessoa que é do outro lado. Só que nesse momento você quer encantar. Então ajuste sua comunicação, ajuste seu pensamento, ajuste seus sentimentos em prol do objetivo que você quer alcançar, tá? Para não achar o outro chato, para não querer. Ele é teu cliente. Entrar no mundo dele, entrar no universo dele, vai fazer com que a tua venda seja mais consultiva, vai fazer com que você não perca esse lead no final, vai fazer com que você tenha, enfim, suas metas alcançadas, porque no fim, alcançar as metas financeiras também vão fazer com que você alcance suas metas pessoais, não é verdade? Então vamos lá, rapport, comunicação. Normalmente, no atendimento presencial, a gente fala muito em espelhamento, né? O cliente senta, de repente cruza as pernas, você cruzar as pernas também, para você meio que, não é imitar, mas vamos usar imitar o cliente, o tom de voz, a postura, a forma como ele está se comportando, faz com que vocês comecem a entrar num entrosamento tão grande que depois de alguns minutos, quando você mudar a tua posição, ele acaba mudando também. Então, isso praticamente é rapport, é como se fosse uma dança. Você vai dançar valsa com alguém, vamos imaginar isso, né? E enquanto você vai para lá, o outro vai para lá também. Porque pensa você dançar com alguém, você ir para a direita, o outro ir para a esquerda. Desconexão total. Então, rapport é como é que você pode levar alguém para junto de você, para vocês dançarem para o mesmo lado, né? Rapport é isso. Como é que você faz isso? Como é que você encanta um cliente e traz ele para o rapport? Por telefone, primeira característica, entonação, ajustar tom de voz com o mesmo do cliente, volume de voz no mesmo com o cliente, intensidade, se ele fala rápido, falar rápido, se ele fala devagar, falar um pouco mais devagar. Outra coisa muito legal, começar a achar coincidências. Então, ele mora na Bahia, que legal, eu adoro a Bahia, eu já fui na Bahia, meu sonho é para a Bahia. Isso faz com que a pessoa se abra, a gente achar pontos em comum. Quando você começa a achar pontos em comum com o outro começa a se abrir para você. Que legal, teu nome é Maria, é o nome da minha mãe, eu acho esse nome lindo. Teu nome é João, que legal, quando eu tiver um filho eu quero que ele se chame João. Não sei, pontos em comum, aí você vai saber ali, que legal, você tem uma Tracker, eu quero comprar uma Tracker também, aí o carro é legal. Enfim, de acordo, claro, com o perfil do cliente, se ele te der abertura ou não, e aí aproveitar o perfil dele para ajustar o que encaixa, né, como rapport, para você achar esses pontos em comum para falar com ele, mas essa é uma estratégia muito eficaz. Você vai prender no decorrer da ligação, a atenção dele, ele vai começar a dançar com você a sua música, e vai ficar muito mais fácil de você fechar negócio. Outra técnica legal, que eu já falei ali também sobre usar as palavras-chave do cliente, é isso. Se ele fala, poxa, eu quero fazer a cotação da minha máquina, no final você fala assim, olha só a cotação da sua máquina. Falar parecido, né, parecido com o cliente, com as palavras que o cliente usa, o vocabulário do cliente. Isso também faz muita diferença para você ter um rapport, tá? Para você usar algo diferente. Então, se você foi, sorrisão, sorrisão, energia positiva, olá, falou, passou aquela confiança que a Via Direta está no Brasil inteiro, que a Via Direta está nas melhores seguradoras, ouviu o cliente, começou a ouvir, percebeu o perfil dele, começa a fazer as perguntas certas para entender, porque no fim você quer o quê? Gerar confiança,
entender as necessidades dele, oferecer o produto certo e driblar pressa ou tempo escasso que ele tem. Se você entender o perfil dele, começar a dançar, fazer as perguntas certas para identificar a necessidade dele, né? Mais ouvir do que falar, começar a achar pontos em comum. Ai, que legal teu carro, olha a cor do carro, o lugar onde ele mora, o CEP, qualquer coisa que você crie pontos em comum vai fazer com que ele comece a se abrir com você. E o espelhamento por telefone, espelhamento do tom de voz, espelhamento da fala, espelhamento do vocabulário, tudo que você puder espelhar nesse cliente vai ser muito produtivo para o sucesso dessa conversa. Tá? Então, isso vai ser bem legal. E, além de tudo isso, você realmente conseguir trazer para o cliente esse sentimento de que, poxa, eu estou aqui na boa vontade, eu quero te ajudar, porque as pessoas também compram por reciprocidade. Poxa, aquele cara foi tão legal, aquela menina foi tão legal comigo no telefone, eu não vou ter coragem de fechar em outro lugar. Então, colocar mais isso em evidência. Outra técnica que eu vou compartilhar com vocês é o parafrasear. Então, às vezes, o cliente não quer passar um CPF para você. Então, você vai lá e vai falando do perfil dele. Ah, que legal, teu carro, você tem garagem, né? Ele vai falar, Então, você vai usando outras perguntas, parafraseando, para conseguir tirar dele a informação. Por exemplo, ele não quer passar o CPF, então você fala, então tá, faz as perguntas de perfil que ele quer responder, ou vai parafraseando, você tem carro na garagem? Ele fala, tenho. Ele vai falar, não tenho. Aí já te respondeu o que você queria. Tem alguém entre 18 e 25 anos que vai dirigir o carro? Se você está vendo que você tem problema, você não precisa perguntar isso para ele. Você pode falar, seu filho vai dirigir. Você tem filho? Ou seu filho vai dirigir o carro? Ou alguém além de você? Mas alguém vai dirigir o carro além de você? E aí você vai conseguindo pegar as informações. Como, por exemplo, falar, teu CPF é 348 350. Ele, não, meu CPF certo é tal. Então, aproveitar dessas técnicas do parafrasear. E o parafrasear, basicamente, o cliente te disse, poxa, eu quero muito cotar um seguro, porque eu tô com, sei lá, tô com algum tipo de dificuldade. O parafrasear legal, então a tua dificuldade é tal, certo? Então, pegar o que o cliente falou e usar ele como uma pergunta para você conseguir tirar dele a informação que você precisa, tá? Espero que você tenha gostado das técnicas, tanto da metodologia DISC quanto do rapport. E aí, para a gente poder seguir aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a auditoria da venda. Você tem uma auditoria que deve ser feita. Toda venda, quando você caminha para o fechamento, você precisa informar esse cliente que você vai entrar em contato com ele e fazer algumas perguntas estruturadas, porque as ligações são gravadas, para confirmar que esse cliente realmente está adquirindo o produto. Então, o teu líder vai compartilhar com você o script da venda. São várias perguntas onde a gente confirma o nome do cliente, onde ele mora, o questionário de avaliação de risco, né, para ter certeza, porque a ligação é gravada. Como esse cliente não vai assinar a proposta, é a única garantia que a gente tem que amanhã, se acontecer um sinistro, a gente pode se resguardar em relação a isso. Então, ela é obrigatória. Toda venda tem que ser finalizada com auditoria e no final dessa auditoria, todas as perguntas para validar todas as informações relevantes da proposta, você tem a oportunidade de fazer cross-selling. Já que você fez amizade com esse cliente, ele ficou totalmente aberto e disponível porque você gerou confiança, você conseguiu identificar a necessidade do cliente, você ofereceu o produto certo e driblou qualquer pressa que ele tinha, então a partir de agora você tem o cliente praticamente nas suas mãos. E é o momento que você tem para oferecer um seguro residencial, seguro saúde, um seguro de vida, seguro do que você quiser. E aí, só basta fazer a indicação, você não precisa vender. Muitas vezes você não tem conhecimento técnico do produto que você ofertou, mas você pode indicar e ganhar por isso, ganhar dinheiro sem fazer a venda. Olha que delícia! Então, não deixe de fazer isso, de praticar o cross-selling e fechar todas as vendas. A auditoria da venda ela é obrigatória. Teu líder vai compartilhar com você o formulário com todas as perguntas-chave que são essenciais para uma boa auditoria. Para a gente continuar, vou pedir para você ouvir a ligação da auditoria. A mesma coisa, ó, ele vem aqui, é só uma ligação. Se você clicar, como nas outras ligações, clicou, você vai ouvir a gravação de como é feita uma auditoria na prática, só para você entender como se faz, e aqui é ligação real. Tudo que nós fizemos até aqui é baseado na prática, né? Dados reais, não é simulação, são todas situações que realmente aconteceram. Então, escuta, e aí também fica o aprendizado para como você pode replicar
no seu dia a dia. Quero passar um vídeo para você. Opa, vou passar aqui um vídeo para você. Eu espero que você escute esse vídeo, que ele esteja com um som legal, mas caso ele não esteja, fica o meu convite para lá na apresentação que você já tem, que é a mesma apresentação onde você ouviu as gravações, você também tem acesso ao vídeo. Tá? Então, você pode assistir por lá também. Se aqui o som ficar muito baixo, você pode assistir ao vídeo que traduz muito bem tudo que a gente falou até agora lá na apresentação. Vamos ver? Fui aqui na General Osório, e aí eu entrei na primeira loja, tem um capacete, tem 3 mil reais. Outra loja, tem um capacete X, tem 3.500 reais. Aí eu vi numa outra loja, eu falei, tem um capacete X, o cara falou, qual é essa foto? Aí eu falei assim, é uma rara. Ele falou assim, você precisa desse capacete. Esse aqui é para moto mais de 300 km por hora. Você vai andar quanto? 120, 140? Então é esse. Ou seja, eu já tinha uma opinião formada, e ele, através de uma maneira de venda, ele manipulou o pensamento, ele manipulou, ele persuadiu, fez eu comprar o que ele queria. E eu comprei. E detalhe, depois passou um tempo, eu fui comprar um capacete para minha esposa. Em que loja que eu fui? Você entendeu? De primeira. Mas você foi manipulado e gostou. Exatamente. E o cliente gosta. Por quê? Porque ele só quer ser ouvido. O cliente ele só quer ter as expectativas dele atendidas. Vamos lá? Eu tenho outro vídeo que também vou passar aqui para vocês. Vou pedir para você prestar atenção. Se por acaso... Opa, abrir. Pause, deixa eu voltar aqui. Se por acaso você não tiver com som, também fica o convite para você ir na apresentação e assistir o vídeo. Beleza? Vamos lá. Muito legal, né? E o jabuti ganhou do coelho. Por quê? Nem sempre velocidade é tão importante quanto você ter uma direção. Então, ter estrutura, saber onde você quer chegar, vale muito mais do que, de repente, você querer atropelar o cliente, falar muito mais rápido. Segue a estrutura, segue todas as dicas que eu passei aqui para você, que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Você viu a entrevista com o Danilo Gentili? Que legal, sobre o capacete. Você também pode ser esse vendedor na vida dos seus segurados, né? Dos clientes que estão por vir. Então, tudo que a gente está falando aqui não gera transformação se não for colocado em prática. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, que é: conhecimento sem ação não gera transformação. Eu espero que você pegue tudo que a gente falou até aqui e realmente coloque em prática, pratique. E é praticando que você vai chegar à excelência, é praticando que você vai ter um hábito novo, você vai transformar isso num hábito novo e vai conseguir transformar os seus resultados e ter muito sucesso na sua carreira profissional. É o que eu desejo para você. E aí eu quero trazer essa reflexão. Qual foi a reflexão que os vídeos trouxeram para você? Anota aí, papel e caneta na mão, quais foram as reflexões, o que você tira desse treinamento, o que você realmente pode aplicar para trazer muito mais excelência e maestria nas suas vendas. Bem, para a gente encerrar, eu quero deixar essa frase de Zig Ziglar para você. Se as pessoas gostam de você, elas te escutam, mas se elas confiarem em você, farão negócios com você. Muito obrigada.